Então vamos que vamos. Bom, galera, comecei a gravar o restante aqui da aula, né? Então, a densidade teórica, como eu falei aqui da aula 3, a gente vai aprofundar um pouquinho aqui, né, que nessa tabela a gente tem, por exemplo, vários parâmetros, né, para a gente entender essa densidade. Então, quando eu olho o tipo de estrutura cúbica, né, ou hexagonal que existem nos materiais, né, nos cristalinos, eu tenho cúbica simples, né, tem o número de átomos, a relação da aresta-raio, que a gente vai usar aqui na parte de volume, né, da célula unitária. Eu preciso usar esses parâmetros aqui, e o fator de empacotamento também é importante saber, né, ter uma noção, né, dos seus valores aí, tá bom? Então, olha só, quando eu falo em densidade teórica, né, material, a gente precisa lembrar que a densidade ela é dada por esse valor, né, massa sobre volume. Claro que estou falando, pegando aqui da parte mais básica, né, e que também é importante lembrar que para em muitos momentos a gente tem que levar em conta que a gente está falando da massa específica, né? A gente está falando da massa específica do material. Então, existe uma experiência, né, um experimento que mostra bem essa diferença entre densidade e massa específica. Então, por exemplo, a densidade, quando você quer medir, vamos pensar num cubo, né, no cubo da célula cúbica mesmo, se você quer medir qual que é a densidade desse cubo, né, basta você pegar o volume do cubo, né, que você sabe que é A elevado a 3, e a massa desse cubo você vai calcular numa balança qualquer, né? Então, vamos supor que você, só para vocês terem uma ideia da diferença, é o seguinte: vamos supor que você encha esse cubo, né, de brita, né, de pedrinhas, né? Aquelas pedrinhas que é muito usada em construção e tal, né? E é claro que você vai encher o cubo até em cima, né, vai fechar ele e tal, então você vai e coloca de novo, aí você quer calcular qual que é a densidade agora desse cubo com esse tanto de matéria que você colocou dentro dele. Então você vai lá, pesa numa balança, né, agora o cubo está cheio de brita, né, cheio de pedra, e o volume continua sendo A ao cubo, certo? O volume do cubo continua sendo A ao cubo. Não é verdade? Tá me ouvindo aí, galera? Tô conseguindo meio... Todo mundo tá conectado, né? Beleza. Então vamos lá. Então agora eu enchi o cubo de pedra, né, de pedrinhas, e vou lá, peso, eu vou na balança e tiro a massa agora do cubo cheio, né? Então a massa, vamos supor que deu, o cubo cheio deu, sei lá, 400 gramas, né? Beleza? Então olha só, aí você faz, né, a densidade do cubo, né, cheio, né, vai ser o que? Exatamente essa massa sobre o volume. Agora eu pergunto para vocês, essa densidade que você vai tirar, ela está certa mesmo? E você vai tirar a densidade do cubo cheio, né? Ou seja, você vai falar assim, não, a densidade do cubo cheio de brita é de tanto, né, de, sei lá, X. Mas aí você para e pensa assim, pô, peraí, dentro do cubo eu sei que tem um monte de espaço vazio, né? Tá cheio de espaço vazio. E como é que eu faço para, né, para calcular agora, se eu quisesse saber tanto realmente sem ter esses espaços vazios, né? Sem ter esses espaços vazios, quanto seria realmente, né, de volume que eu tenho, quanto que vai ser realmente
de brita que eu tenho ali dentro, que é isso que eu estou querendo. Vamos supor que eu quero, né, comprar, né, uma quantidade de brita, né, o pessoal que já mexeu, já trabalhou ouviu, né, o pessoal trabalhar com construção e tal. Quando você vai numa material de construção, você pede eu quero 3 metros cúbicos de brita ou de areia, né, ou enfim, eu quero 3 metros, ou seja, o cara vai pegar uma caixa, né, e ele sabe que dentro dessa caixa tem tantos metros cúbicos, né, uma caixinha lá, e vai contar, né, até chegar nesse valor, por exemplo, de 3 metros cúbicos. Mas você sabe que a caixa ela tem aquele tanto de metro cúbico, mas que é óbvio que tem ali um monte de espaço vazio. O que eu quero dizer para vocês? Quando eu tenho então a densidade, eu estou medindo o volume, né? Eu estou medindo o volume do cubo, né? Estou medindo o volume do cubo, sem me preocupar com os espaços vazios. Sem me preocupar com os espaços vazios, vocês concordam comigo? Porque se eu for levar em conta os espaços vazios, né, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar e medir corretamente quanto de brita que tem aqui dentro. Pegar uma britazinha de cada dessa aqui, esse aqui está cheio de brita aqui dentro, desse cubo. Eu vou lá e tenho que arrumar um jeito de medir apenas, né, apenas os cubos, só a brita, né? Eu sei que entre uma brita e outra tem espaço vazio. Então, quando eu quero medir apenas, né, relacionando apenas o que tem dentro, o volume desse material que está aqui dentro do cubo, né, ou seja, especificamente da brita, eu uso massa específica. Ou seja, eu teria que pegar então, medir toda a massa, né, pego aqui arrumo um jeito de medir a massa dessas britas que estão aqui dentro, né, especificamente ela, meço a massa da brita, né, e o volume agora que eu vou usar não é mais o volume do cubo, é o volume específico da brita. E como é que eu meço esse volume específico da brita? Ora, se eu quiser medir o volume específico da brita, eu vou ter que pegar e somar, né, somar o volume de cada britinha dessa daqui. Alguém tem alguma ideia, alguma sugestão de como eu posso fazer para medir o volume de cada brita dessa, assim, somar todo o volume de cada uma que está aqui dentro, para eu saber exatamente qual é o volume real, né, o volume real, né, vamos dizer assim, específico, né, mas eu posso colocar assim o volume real. Como é que eu faço para, por exemplo, se eu quiser, eu pego aqui, por exemplo, uma régua e meço aqui a régua, meço desse lado da brita, mais um desse e tal, depois eu tiro. Como é que eu posso fazer? Porque, né, o volume você tem que medir, né, todas as dimensões, né, desse material, e depois você vai ter que, né, levar em conta, né, e sair somando eles, né. Então uma forma de fazer isso, pessoal, para você pegar todo o volume, né, é você pegar cada britinha dessa aqui e colocar dentro de uma pipeta, de uma proveta, né? Pessoal de química aí, ó, você coloca dentro de uma proveta com valores, né, cheio d'água aqui, né? Ela tem a marcação em ml, né? E você consegue, então quando você coloca aqui, por exemplo, uma quantidade de água aqui dentro, joga a brita aqui, né? Você vai ter uma britinha aqui dentro, vai haver um deslocamento de água, concorda? Houve uma movimentação ou seja, se você estava aqui, por exemplo, em 5 ml, e ele foi para 7, não, 6, então o volume, né, dessa brita aqui, né, é igual, né, ao volume deslocado, certo? Aí você vai e soma todo esse cara, aí você tem como descobrir. Aí você tira então o volume, né, o volume real do tanto de brita que tem aqui dentro,
e a massa também, né? Você tem, porque você foi lá na balança e mediu, e você tira a massa específica. Entenderam mais ou menos? É porque não dá para explicar. O certo seria pegar, né, e explicar com mais calma na sala, com um quadro e desenhar direitinho. Mas essa que é a diferença. Se você levar em conta o volume apenas do cubo, ou seja, cheio de espaço vazio, você tem a densidade. Se você levar em conta o volume real de cada brita, ou seja, somado, né, todas as britas que estão aqui dentro, né, aí você tem a massa específica da brita. Entenderam, pessoal? Tá me ouvindo aí? Oi, tá conectado? Então, por isso que a gente tem aqui, ó, que só ter uma ideia, no caso, né, é só para diferença, porque falar, ah, professor, mas tem diferença entre densidade e massa específica? Tem. Então pensa nisso, se você quer medir, né, a densidade, você usa um volume, né, um volume padrão, que é esse cubo aqui, né? E aí você vai ter que levar em conta inclusive os espaços vazios, né? De maneira que você consiga colocar todas as britas aqui dentro, mas é óbvio que por mais que você prense ele o máximo possível, vai ter um monte de espaço vazio. Agora, se você quer uma massa específica da brita que ocupa esse espaço, você vai ter que ocupar esse espaço aqui, né? Aí você tira todas essas britas que estão aí dentro e vai medindo o volume de cada uma. Aí você tem o volume real, né? E aí a massa, né? Obviamente você vai calcular. E aí sim você tem a massa específica, né, de britas, né, que ocuparam esse espaço aqui. Aí você compara. Obviamente que vai ter bem menos, né? A massa específica ela vai ser bem menor do que a densidade. Tá? Vai dar bem menos, né? Então, assim, o que eu quero dizer, quando você vai no material de construção comprar brita, o pessoal está te vendendo lá 3, 4 metros de brita e realmente está vindo um monte de espaço vazio junto. Então você está pagando por esses, né? Você está pagando por isso também, né? Óbvio que essa é a maneira, às vezes, mais... Não tem jeito, né? A maneira mais rápida de facilitar tanto para você que está comprando quanto para ele que está vendendo, enfim. Mas essa é a realidade, né? Você está comprando os espaços vazios lá da caixa. Por isso que eu falei, né, dessa diferença. Então, quando a gente está levando em conta o cubo, né, de volume A, então vamos supor então que a gente está falando aqui da célula cúbica de corpo centrado, de face centrada, né? Nós temos que a relação entre a aresta e o raio, para uma cúbica de face centrada, ela é dada por 2R raiz de 2. Mas aí falou assim, pessoal, mas está diferente. Lembra que ali está falando que é raiz de 8R, né? Raiz de 8R. Mas raiz de 8 é o mesmo que 2 raiz de 2, não é isso? Né? Fica 2 ao cubo, né? 2 ao cubo, aí se separa. Se ficasse 2 ao quadrado, né? Vezes 2. Aí você tira esse cara aqui e fica 2 raiz de 2. Então, olha só. A massa, então, ela corresponde à massa da própria célula unitária, né? Deve ser calculada com relação aos átomos, né? Multiplicada pelo número de átomos que a célula possui. Então, para a célula, aqui está célula, mas é célula, né? Também. Temos 4 átomos, né? Pelo cúbica de face centrada, são 4 átomos. Portanto, a massa, né, dessa célula, né, vai ser 4 vezes a massa molar, né, sendo dividido, né, pelo número de Avogadro. Então,
o volume a gente tem, né, que é A ao cubo, coloca aqui, né, a relação, já que a gente tem a relação entre A e R, coloca aqui ele ao cubo, a densidade vai ser dada como número de átomos vezes a massa molar, mas pode ser dado também como o peso atômico, né, que a gente viu lá naquele, a gente vai ver agora no outro exemplo também, dividido pelo número de Avogadro, tá? E tendo que o raio, por exemplo, do cobre, né, como exemplo aqui, o raio atômico do cobre é 128 picometros, né, que dá 1,28 10 a menos 8, né, ou 12,8 nanômetros, né, a massa e a massa molar 63,55 gramas por mol, basta a gente resolver. Então, olha só, substituindo os valores, né, a gente tem que aqui, né, ele colocou o raio depois do número de Avogadro, mas basta substituir, né, o valor do raio aqui dentro, né, no volume, e a gente acha que a densidade teórica do cobre é 8,9 gramas por centímetro cúbico. Bom, aí corta, né, o mol aqui, né, a gente fica com o valor de gramas por centímetro cúbico. Tá bom, galera? Então, olha só, a densidade teórica, né, ela, através da técnica de raio-x, você consegue determinar qual arranjo, né, que o metal adota, né, se é cúbico, é de corpo centrado, face centrado, tal, como a gente já discutiu. E, entretanto, a gente pode utilizar a densidade de um elemento e calcular qual o arranjo mais provável também, né, utilizando as relações que são apresentadas nas figuras aí. Isso somente é possível, pois a densidade é uma propriedade intrínseca, né? Cada material tem uma, certo? Então é natural, né, de cada material, não depende do tamanho da amostra, né? Sendo a massa sendo a mesma para uma célula unitária ou uma amostra macroscópica do sólido. Então, você pode tirar tanto de uma célula unitária quanto da amostra macroscópica, que você vai ter essa densidade. Ela tem que bater com os valores, né? Claro, considerando, né, essa questão toda de se o material possui poros ou não, né? Então, olha só, aqui a gente tem a densidade teórica, né, escrita de uma maneira um pouco que é o que a gente vai utilizar daqui para frente, né? E como a gente viu no outro slide, tem aqui a densidade teórica do material, né? Ele é associado ao número de átomos, né? O peso atômico, o volume da célula unitária e o número de Avogadro, tá bom? Então, olha aí, vamos fazer aquele exemplo que eu tinha falado lá naquele outro slide da aula 3, né? Tem o exemplo 3 lá. Eu até comecei a falar dele. Então vamos resolver a continha aqui. Aqui está totalmente já está resolvido, né? Com a conta feita. Então, sendo o raio atômico do cromo, né, igual a 0,1249, então aqui é o meu R, e sendo isso uma estrutura, a estrutura do cromo, né, uma estrutura cúbica de corpo centrado, calcule a densidade teórica do cromo, sendo que o peso atômico é 51,99, o número de Avogadro é 6,02, 10 a 23 átomos por mol, e é claro, tem que lembrar aqui de colocar essa densidade em quilograma por metro cúbico. Tá? Então, olha aí, sendo R, né, igual a esse valor que está aqui, nanômetro, o peso atômico você pega lá na tabela periódica e é a constante, né, o número de Avogadro que também foi fornecido. Então, através dessa informação de que
o cromo, né, possui uma estrutura cristalina CCC, você lembra que o número de átomos por célula é igual a 2 e a relação entre a aresta e o raio, né, é 4R dividido por raiz de 3. Então, dessa forma, olha só, basta a gente pegar, né, multiplicar o número de átomos vezes o valor, né, do peso atômico, tá, em quilograma por mol, tá aqui, né, dividido pelo volume da célula unitária, que é 4 vezes R. R foi fornecido, né, que é o raio atômico, né, 10 a menos 9, lembra de transformar logo, né, para metro, né, ou seja, esse valor aqui, o nano, né, lembrando aí que nano é 10 a menos 9, e com isso, tudo isso, né, tá sobre raiz de 3, tudo isso está elevado ao cubo, né, vezes 6,02 10 a 23 átomos por mol. Lembrando que a gente vai ter que cortar aqui o mol, né, multiplicando tudo isso dá então uma densidade de 12,795 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Tá bom, galera? Esse é o valor em quilograma por metro cúbico, né? Bastante alto. Não bateu? Quanto que tá dando? Façam aí. Vou refazer as contas aqui para ver se está dando certo. Vamos ver, peraí. Tem que tomar bastante cuidado com essas continhas. Se tiver como... eu vou ver aqui. Eu acho que eu sei o que está acontecendo. Mas pera aí, deixa eu só... Eu também fiz várias vezes. Parar a gravação um pouco, senão fica muito bom. Fazendo aí, vamos tentando.
uma continha como essa, depois a gente compara. Então ali deu 12, né? A densidade do cromo, a densidade teórica. Agora aqui nesse exemplo 4 a gente tem que o nióbio é um metal muito... Isso, 7, é isso aí. Exato. 7,197 ponto... Não. 7... aí é 7.000, né? 7.197,27. Aí você coloca em quilogramas, coloca em notação científica 10 a terceira. Tá vendo aqui? Então se for 7.000, como a gente viu aí, tem que consertar isso, né? Eu também deu esse valor. Só que eu preciso só verificar o que não está batendo. Aí você tem que colocar o potência de 10 aqui. Quer dizer, tem não, né? É desejável que coloque. Bem, então é isso aí. Então para o nióbio aqui nesse exemplo 4, né, só para a gente fechar, é um metal muito usado, né, para melhorar as propriedades de ligas de aço, sendo seu raio atômico igual a 0,1430 nanômetros. A densidade dele é 0,58,57 gramas por centímetro cúbico. Essas condições determinam o tipo de estrutura cristalina desse metal. Olha só, para a gente determinar a estrutura cristalina dele, né, nós trataremos do nióbio como um metal, né, com estrutura cúbica e, portanto, apresenta estruturas de duas maneiras, né, sendo essas duas possibilidades. A gente sabe que o nióbio tem uma dessas duas. Agora, o que a gente precisa dizer, realmente é confirmar qual é, né, realmente a estrutura desse metal. Então veremos os cálculos, né, para a densidade, para ambas as estruturas, e aquela que permite chegar a um valor, né, que foi dado aí pelo problema, de 8,57 gramas por centímetro cúbico, ou, né, também transformando para quilo, né, que é 8,57 10 a menos 3 kg por metro cúbico, a estrutura será a estrutura cristalina do nióbio. Então vamos propor dois tipos de caso. Primeiro é para o caso do nióbio ser CFC. Se ele for CFC, a gente tem que o número de átomos por célula unitária é 4 e a relação aresta-raio atômico é 2A e raio de 2. Então substituindo, né, são 4 átomos, né, vezes o valor do peso atômico, né, que foi fornecido também pelo problema, que é 92,9, 10 a menos 3, substituindo aqui embaixo o raio atômico, que é 143, 10 a menos 9, vezes raiz de 2. Tudo isso ao cubo dá vezes 6,202, 10 a 23. Aqui ó, tem um roteirinho de como fazer na calculadora, tá? Tentem refazer isso aí para ver se bate, né, com o valor, né, que eu acho que aí vão ter mais firmeza para, né, para fazer o restante dos cálculos. Então eu vou fazer aqui, mas eu lembro que eu fiz e bateu, né?
E aí, bateu, galera? O meu deu certo aqui. Olha só, como a gente determinou que a densidade é 9,33, né, ela não representa a célula unitária do nióbio, porque esse valor está diferente, né, com o valor dado ali pelo problema. Tá bom? Todo mundo conseguiu achar esse valor? Alguma dúvida? Aí, olha só, no caso do segundo caso, que é para uma célula unitária, né, do tipo CCC, ou seja, nós temos n igual a 2, né, e a relação aresta-raio é 4R sobre R de 3. Então dessa forma fica 2, né, que é o número de átomos na célula unitária, o peso atômico também é o que foi fornecido, dividido pelo volume da célula unitária, que é 4. Então aqui está usando a mesma que lá, né, que a gente usou naquele outro exemplo. Então, o que nos fornece é tudo isso ao cubo vezes, né, 6,02 10 a 23. Certo? Então, o cálculo aqui, vamos refazer também. Né? Eu acho que eu sei que foi que eu errei no outro lá. 2,9 exponencial menos 3 dividido por 4 vezes 9 dividido por 6,9. Isso, o meu bateu aqui também, né? Deu 8,56, 8.559, né? Aí pra gente transformar para gramas por centímetro cúbico, também a gente pode deixar como 8,57, que foi o que foi falado lá no início. Né? Aí deu esse valor certinho. Então, portanto, o valor obtido, né, a expressão através dos dados da célula unitária CCC é o tipo de célula unitária para o nióbio, né? Então é a célula unitária cúbica de corpo centrário. Todo mundo conseguiu aí? Quer que eu volte alguma coisa? Então, seguindo aqui, pessoal, a pessoa não falou nada, eu vou continuar. Só para a gente finalizar a aula, porque aqui tem a parte de densidade atômica planar, né? Não é nada difícil, mas olha só, aqui a gente leva em conta a densidade em um plano, né? Então, você pegar em um plano de um cubo, né? Por exemplo, esse cubo de face centrada, você traça um plano aqui, né? Que é o que a gente viu também a gente vai falar na próxima aula de novo sobre planos, né, cristalográficos. É que se você entender bem, né, essa questão do plano, você observa que existe, então o plano vai cortar, né, algum desses átomos. Por exemplo, nesse caso, onde a área do plano vai ser dada como, né, essa diagonal AC, que é quanto? 4R. Você tem um R aqui, né? Você tem um R aqui, você tem mais um R aqui, tem mais um R aqui e outro R aqui, que é do átomo que está aqui na extremidade. Então aqui nessa diagonal tem os 4R. E
aqui nessa aresta AD, né, é exatamente o valor da relação aresta raio, né, para a minha célula cúbica de corpo de face centrada. Multiplicando tudo dá 8R ao quadrado sobre 2, vezes raiz de 2. E a área do círculo, né, que é envolvendo a área do átomo, circunferência do átomo, né, que é 2πr, que é um π, viu, galera? Parece esse símbolozinho aí estranho, mas é um π. 2πr ao quadrado. Então, isso me leva, né, para um valor do seguinte: dividindo então a área dos átomos no plano, né, pela área do plano, então, ou seja, dividindo 2πr sobre 8R quadrado sobre raiz de 2, a gente chega no valor de densidade planar que eu uso para a estrutura CFC, né, de 0,555 metros. Aqui nesse caso então, na verdade é um valor adimensional, né? Um valor dimensional, porque a área sobre área, né, que é um valor fixo de 0, né, um valor constante de 0,555. Tá? Você corta os dois raios aqui, né? Então vai ficar um valor constante. E essa é a densidade planar, né, para esse material. A densidade linear, atômica linear, é só você fazer a mesma ideia. Faz o comprimento, né, com relação aos átomos, né, sobre o comprimento de uma linha, né, traçada no cubo. Então, por exemplo, a gente sabe que a aresta numa estrutura cúbica de corpo centrado é dada por 4R sobre raiz de 3, né, dessa aresta, e a gente sabe que o átomo possui, né, esse tamanho aqui, né, ou seja, o comprimento de um átomo é de duas vezes o seu próprio raio, ou seja, o diâmetro dele, né. Basta você dividir então, né, dividir o comprimento do átomo, né, por pelo comprimento da linha, né, dentro da célula, né, que é dada pela própria aresta, né. Ou seja, também dado como um valor constante 0,866. Tá bom, galera, aqui tem algumas referências, né, do que foi utilizado, e é basicamente isso que eu tinha para falar. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, eu vou parar a gravação para não ficar muito extenso, né? Já tem bastante tempo aí de gravação. Alguma dúvida? Querem que volte? Essa parte de densidade aqui, ela é interessante, é bom para a gente captar melhor a questão da quantidade de átomos em um determinado plano, mas eu vou voltar a falar nisso, é importante a gente entender bem a questão dos planos, né? A questão dos planos cristalográficos, né, que a gente vai falar semana que vem. Aí a gente pode retomar esse assunto aqui que eu acho que é melhor. Vamos falar de anisotropia e tal. Tá? Deixa eu terminar então aqui a gravação.